pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca e esta aqui é a Cornélia, minha lhama. E hoje o vídeo é bem diferente, por favor não me abandonem. Antes de começar, se inscreve, eu sei que tem muita gente que assiste todos os vídeos que eu posto e não é inscrito. Aí fico meio chateado, mas às vezes a pessoa não percebe, então dá uma olhada lá se você já é inscrito e deixa o joinha. Bom, o vídeo de hoje, como eu disse, ele é um pouco diferente, por quê? Porque dia 19 de janeiro foi aniversário, teria sido aniversário, né, de um dos meus escritores favoritos, que é o Edgar Allan Poe. As pessoas do Instagram já sabem que eu gosto muito do Poe, inclusive no ano passado eu tentei fazer um projeto de lendo um conto do Poe por mês, mas não deu certo porque eu precisava ler bastante coisa extra pra fazer as resenhas do jeito que eu queria fazer e aí eu acabava não tendo tempo. Mas tudo bem, a gente ignora, por favor, ignore. E hoje, então, eu vou ler com vocês a revista que eu fiz no meu primeiro ano de faculdade, acho que foi no segundo semestre, quando eu entrei em letras, ou seja, essa revista foi feita em 2014. E algumas informações sobre ela antes da gente voltar. Eu não leio isso desde 2014, então vai ser meio que um vídeo de react, que foi um trabalho em grupo. As minhas amigas do grupo foram a Caterine e a Júlia, não vou falar mais delas pra não expor, e eu não vou ler o editorial pra não expor elas também. Não julguem erros de português, porque as pessoas acham que é assim, que por uma coisa bizarra, quando as pessoas entram na faculdade de letras, elas não cometem mais erros de português, tipo, automaticamente. Isso não é verdade. Então, assim, com certeza tem erros de português aqui, porque essa versão aqui, a professora deu a nota, mas ela não corrigiu a gramática e os erros. Então, eu sei que tem erros. Tá bom. A ideia do trabalho era realmente fazer uma revista como se fosse uma revista de fofoca sobre um autor que foi sorteado, não lembro. E a gente pegou o Poe e fiquei muito feliz porque eu já gostava dele, eu já tinha lido o Poe antes de entrar na faculdade, então eu fiquei realmente feliz. Então ele nasceu dia 19 de janeiro de 1809 e ele morreu em 49, então ele morreu muito novo. Autor, poeta, editor e crítico literário. Morde a sopra. A maioria das coisas criativas não foi eu que fiz, tá? Foi a Caterine. Então, créditos pra Kat. Saiba o que os críticos literários que viveram na mesma época de Poe diziam sobre suas obras. Ah, e a recepção do Poe na França, eu lembro que a gente pesquisou. O Poe fez muito sucesso na França. Ele era americano, norte-americano, estadunidense. Fofoca literária, canônico ou não, enfim. Aqui é o que já tinha aparecido. Aqui é o índice editorial. Então aqui, os sofrimentos do jovem Edgar Allan Poe. Então aqui é uma pequena introdução. E sim, eu fiz uma referência aos sofrimentos do jovem Werther. Por que os sofrimentos? Porque o Poe sofreu muito na vida dele. Então olha só, vamos ler juntos. Poe nasceu em 19 de janeiro na cidade de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos, filho de David e Elizabeth Arnold Poe. Dois pobres, ficou órfão aos 2 anos de idade, sendo então adotado pelo Sr. Allan. Então o Allan, ele é um nome que veio da adoção do Poe quando ele ficou órfão. E esse Sr. Allan era um rico mercador que levou ele para morar em Baltimore, em Maryland, cidade que ficou para sempre com a marca do autor. Quando ele fez 7 anos, seu pai adotivo enviou a Londres, sem crase, para estudar, de onde retornou somente em 1822, quando entrou para a Universidade da Virgínia, onde foi descrito como um atleta, um intelectual e um debochado, tudo isso ao mesmo tempo. Então ele era uma pessoa enigmática, já vemos, né? Devido ao seu mau comportamento, ele foi expulso da universidade pouco tempo após ter entrado, lançando-se então para o mundo. Alistou-se como soldado, mentindo ter idade suficiente, e partiu dos Estados Unidos em resposta ao Sr. Allan, que se recusou a fornecer-lhe meios de se manter. Depois de um tempo, o pai o recebeu de volta, para então colocá-lo na Academia Militar de West Point, a fim de que Poe desenvolvesse disciplina e maturidade, além da própria carreira militar. Entretanto, seu caráter exaltado, uma vez mais, o fez ser expulso, e devido a uma briga com o Sr. Allan, Poe se viu mais uma vez lançado à própria sorte. Adotando o tema Tenui musum meditamur a buena, que significa nós cultivamos literatura com um pouco de aveia, ele começa a tentar se sustentar através de seus escritos. No ano de 1829, Poe já havia chamado a atenção do público com a publicação em Baltimore de um panfleto poético intitulado Al-Araf, Tamerlane and Minor Poems, continuando a dedicar-se à produção escrita.
Não, continuando a dedicar-se à produção escrita, em 1833 entrou para a redação do Southern Literary Magazine e conquistou um prêmio em Baltimore pela sua criação, Manuscript Found in a Bottle. Nesse período, o autor estava passando por problemas com drogas e depressão, chegando até mesmo a realizar uma tentativa de suicídio, que foi dias antes dessa foto famosa ser tirada. Nos anos seguintes, Poe trabalhou como editor e crítico literário. Suas críticas eram consideravelmente destruidoras em diversas cidades dos Estados Unidos, dentre elas Baltimore, Nova York, a maior parte do tempo, e Filadélfia. Durante sua estadia nesta última, ou seja, em Filadélfia, entre os anos de 39 e 40, Edgar Allan Poe tornou-se editor-chefe da Burton's Magazine e mostrou ao mundo seus escritos em prosa dos anos anteriores ao lançar uma coleção com o título de Tales of the Grotesque and Arabesque, que, apesar do fracasso financeiro, ganhou destaque especialmente anos depois com a tradução de Baudelaire, firmando-se assim como um marco da literatura americana. Também foi durante esse tempo que sua esposa descobriu sofrer de tuberculose, doença que a levou à morte poucos anos depois. Tal acontecimento fez com que Poe se afundasse ainda mais no álcool e no ópio, seus principais vícios. Na primavera de 43, ele ganhou outro prêmio por The Gold Bug, e quando voltou a Nova York em 44, sua prosa havia conquistado fama entre o público, que demonstrava cultivar uma profunda curiosidade acerca do autor de tais histórias. Esse sucesso se intensificou no ano de 1845 com a publicação do poema O Corvo, considerado por muitos críticos da época e dos atuais como sendo sua obra-prima. De 45 a 49, foram publicados diversos textos de sua autoria, como um livro de poemas em prosa, Eureka, poemas como Annabel Lee, autobiográfico, e contos como O Barril de Amontillado. Poe morreu pobre e infeliz no dia 7 de outubro de 1849. Ele foi encontrado no dia 3 de outubro em um banco de praça, em alto estágio de embriaguez, usando trapos de roupas de outras pessoas e em estado de delirium tremens. Foi levado para o Washington College Hospital, onde veio a falecer. Não se sabe ao certo o que causou sua morte, mas dentre as suposições estão raiva, diabetes, suicídio, sífilis e alcoolismo. Suas últimas palavras teriam sido, supõe-se, "It's all over now", "Right, Eddie is no more", "Lord help my poor soul", ou ainda ficar repetindo várias vezes o nome Reynolds. Não sei qual é mais aleatório. E essa aqui é a assinatura dele. Então, essa é a vida do Poe. E agora a gente vai ver alguns aspectos específicos sobre ele. Então, primeiramente, a canonização. Para quem não sabe, existe uma coisa chamada cânone literário, que é tipo não sei se esse livro existe de fato, mas é tipo um lugar onde estão escritos quais são as obras canonizadas, ou seja, as obras clássicas, tipo canonizado de ser santo mesmo, né? Eu acho que é a mesma palavra que se usa para canonização de santos na Igreja Católica, porque é como se fosse uma pessoa lá e colocasse uma coroa em cima da obra literária, falando, você é especial. Essas são as obras canonizadas. Isso, é claro, é muito controverso, especialmente hoje em dia, porque quase só tem homem no cânone literário, e quem decidia quem ia pro cânone literário também eram homens brancos, europeus. Então é claro que é questionável, tudo sempre é questionável, mas a gente pesquisou para fazer essa revista o que diziam as historiografias literárias sobre o Poe, que já é um autor branco e homem, então a gente não teve tanta dificuldade de achar. Bom, as histórias literárias muitas vezes apresentam opiniões diferentes sobre Edgar Allan Poe. Em seu livro A Literary History of America, Barrett Wendell afirma que Poe só começou a ficar quase tão famoso quanto os outros depois de sua morte incompleta. Poe era um mero jornalista que escolhia assuntos irrelevantes para escrever sobre, e por isso, muito do que ele escreveu se perdeu com o tempo. Esse Barrett Wendell, eu não sei quem é ele, mas se ele tá aqui é porque ele escreveu uma historiografia literária importante o suficiente para servir como base para o nosso trabalho acadêmico. Então não era uma pessoa qualquer falando, tá? Porém, a popularidade de Poe nos dias atuais é muito maior do que Wendell poderia supor.
A gente vai ver isso depois. O nome de Poe aparece na Enciclopédia Britânica, escrita por William Minto, que o chama de a figura mais interessante da literatura americana, o que é a prova de que nem todo crítico partilhava da opinião de Wendell, e aparece também no volume 16 do livro The Cambridge History of English and American Literature, escrito pelo professor doutor da Universidade de Texas, Gillis Campbell, que por sua vez dá a Edgar Allan Poe um lugar de destaque. Sobre a atuação de Poe como crítico literário, o anteriormente citado ressalta qualidades como clareza do intelecto e faculdade para análise. Contudo, o volume também coloca que ele era propenso a exagerar nos defeitos técnicos e ser imperdoavelmente duro em suas críticas, segundo as observações de Lowell registradas no livro em questão. Poe parecia às vezes confundir o seu frasco de ácido cianídrico por seu tinteiro. E sim, o Poe, ele tinha essa fama como crítico de ser um crítico muito pena pesada, né? Ele pegava pesado com quem ele estava criticando. Ele era conhecido por isso. Ainda na mesma fonte, podemos perceber que a excentricidade do autor, a morbidez de seu humor, o desprezo da ética de sua arte e a falta de variedade temática fazem com que Poe não seja reconhecido dentre os grandes escritores americanos. Harold Bloom, que é um dos escritores, né, um dos críticos literários mais conhecidos, em seu livro O Cânone Ocidental, também é um livro muito utilizado na pesquisa acadêmica de letras, não dá o braço a torcer. Poe é demasiado universalmente aceito em todo o mundo para ser excluído, embora seu texto seja quase invariavelmente atroz. Harold Bloom, ele tem uma fama de ser meio chato com muitos escritores. Assim, podemos compreender a canonização do autor, por mais que as opiniões sejam divergentes e o seu estilo excêntrico. Poe é lido, estudado, popularizado, uma figura importante na literatura norte-americana e mundial. Então, basicamente, tinha gente que achava que ele era importante, tinha gente que achava que ele não era importante, tinha gente que achava que ele era incrível e tinha gente que falava, não é nada demais, mas a gente tem que dar o braço a torcer que é alguma coisa. Não faz sentido, mas tinha gente que falava isso. O único romance do Poe que ele já escreveu, né, que tipo romance mesmo, que é, ou seja, uma prosa mais longa, assim, uma história um pouco mais densa, mais gorducha, foi a narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. E aqui tá escrito do folhetim para o livro, porque, como muitos outros romances publicados no século XIX, o Poe publicou primeiro em folhetim no jornal. Então, o folhetim é aquele negócio que vai lançando um capítulo do romance por semana no jornal. E aí as pessoas ficam querendo saber a história e compram o jornal para ler. Essa aqui é uma página da primeira edição do livro. O livro é de 1837, 38, né? Então, o título era muito maior. Ele continha, tipo, uma espécie de título de resumo da aventura. Isso aqui que vocês estão vendo aqui era o título. Muito engraçado. Os primeiros capítulos foram publicados entre janeiro e fevereiro de 37 e numa revista que o Poe foi redator. Porém, por causa desconhecida, a publicação foi interrompida, voltando em formato de livro em julho de 38. Então, a versão terminada e com um prefácio. Em tal prefácio, a voz de Pym, ou seja, do narrador, as aventuras do Arthur Gordon Pym, o prefácio é feito pelo Pym. E ele fala que decide narrar ele mesmo sua aventura, porque os 2 primeiros capítulos escritos pelo Poe haviam sido muito bem recebidos, e como o povo os achara críveis, ele nada tinha a temer no quesito do público não acreditar no relato. Uma ideia interessante é de que o desejo de Poe fosse que o público acreditasse que as aventuras de Pym tinham sido reais e não fictícias. Assim, Poe no prefácio coloca-se como um amigo do suposto real Arthur, amigo este que editou os capítulos e se encarregou de publicá-los compilados. Na primeira edição publicada do livro, o nome de Poe não aparece como autor. Na realidade, o nome dele não aparece na primeira página do livro. Há ainda uma parte da crítica de Burton, crítico americano do século XIX, na qual ele indica não saber se Pym existe realmente ou se Poe é Pym. Então, até hoje é meio confuso, assim. Tem gente que acha que o Poe é o Pym, tem gente que acha que o Pym existiu, mas as aventuras dele foram bizarras, então acho que ele não existiu, não. Enfim, questões que eu acho incríveis. Aqui é
um pouco a descrição do romance com spoilers, tá? Então, se você quiser parar pra ler, pare, mas saiba que tem spoilers. Aí aqui um pouquinho mais sobre as críticas do próprio século XIX sobre o Poe. Então vamos ver o que diziam sobre ele quando ele era vivo. Edgar Allan Poe foi sem dúvida uma personalidade complicada e estranha. O fato de ser alcoólatra, viciado em ópio e um grande boêmio interferiu muitas vezes nas críticas feitas a ele e às suas obras no século XIX. Sobre o romance, a narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket, não há muitas críticas, e as existentes trazem comentários demasiadamente semelhantes. Então, vou colocar a tradução aqui na tela, para vocês poderem pausar e ler, para ver o que falavam esses críticos literários da época. E aí aqui teria uma resposta do Poe ao Burton, só que na hora de formatar a revista não ficou. Sinto muito, nunca saberemos. Eu não lembro o que o Poe falou, mas ele foi bem ácido, porque ele era ácido. Vamos ler essa aqui em português. A narrativa é muito boa, absurda, monstruosa e misteriosa, e que depois de tudo o que acontece na viagem, terminar de repente como terminou, faz parecer que Poe não tinha mais o que dizer, e ainda acrescenta um prefácio para esclarecer tudo, que na verdade não esclarece nada. Todas essas citações que a gente colocou aqui na revista, a gente teve que fazer uma pesquisa bem profunda, então vocês podem acreditar nelas, de verdade. Às vezes as pessoas vão falar, você tá inventando isso? Não tô inventando, não tô mesmo. Como pode-se observar, as críticas sobre o romance e a narrativa de Arthur Gordon Pym são majoritariamente concernentes ao final, que, pelo que parece, todos os críticos acharam mal acabado ou não acabado. Outra crítica que aparece bastante é a respeito da atrocidade e do horror exagerado da obra e do autor. De fato, é muito exagerado. Outro fato curioso que ocorre é, embora a maioria dos críticos tenha falado mal da obra em um primeiro momento, com o tempo vão surgindo críticas positivas, ainda mesmo no século XIX. A impressão que fica é que Poe misturou tantos artifícios de escrita para criar a narrativa de Arthur Gordon Pym que até os críticos ficaram confusos na hora de criticar. Entretanto, apesar de não agradar aos críticos, pelo jeito, a história conquistou o público, que em 1837 chegou a enviar cartas para Poe alegando que não acreditavam se tratar de uma história fictícia. Porque a história chamou tanto a atenção das pessoas, pode-se pensar que na primeira metade do romance... Então, vamos ver aqui. Por ter sido primeiramente publicado em folhetim, inicialmente, os primeiros capítulos da obra trazem muitos elementos folhetinescos. Então aqui são algumas coisas técnicas de folhetim, usado, por exemplo, também pelo Alexandre Dumas, o escritor do Conde de Monte Cristo e tudo mais, que também publicava em folhetins na França, né? Mas tudo isso aqui é técnica de folhetim que tá em Arthur Gordon Pym. Se você gosta disso aqui, você vai gostar de Arthur Gordon Pym, mas é gore. A gente colocou umas publicidades inventadas na revista, porque a gente era jovem e não tinha mais o que fazer da vida. Bom, aqui falando um pouco mais sobre as características da escrita do Poe como autor de gênero de terror, né? Ele utiliza a técnica de utilizar o efeito de medo ou pavor que elementos e situações desconhecidas ou pouco comuns na existência dos personagens provocam na sua imaginação. Então, por exemplo, o barril de amontilhado é um exemplo disso. Quem leu sabe. ênfase na ação como fator de complicação das situações. E ainda inova colocando novos elementos que depois disso tornariam também clássicos do gênero, utilizados por muitos outros autores depois de Poe. Um exemplo é a técnica de criar um mistério e resolvê-lo logo em seguida, quebrando a atenção do leitor. Sim, especialmente porque tem contos do Poe que são muito curtos, então não daria nem se ele quisesse para manter por muito tempo, porque o conto acaba ali. E, enfim, eu não tô ficando tão abismada, né? Eu tô lembrando da revista, não tá sendo uma reaction muito boa. Sorry, quem tava esperando minha reação. Mas assim, a gente arrasou muito na estética, né? Pela verdade. A gente, Caterina. A história também preenche todos os pré-requisitos para conquistar o público no quesito enredo. Que história? O Arthur Gordon Pym ainda, tá bom?
Instigante, personagens próximos ao leitor, decoro, coerente a cada personagem, moral. Não confie em quem você não conhece, não engane seus pais para velejar, isso pode acabar em uma aventura terrível. Linguagem, que era simples, e a falta de interrupções de digressões e verossimilhança. Com destaque para essa última, que é sempre reafirmado pelo narrador. Durante o Gordon Pym, ele tem um cuidado muito grande de deixar claro que tudo poderia acontecer, de verdade. Entretanto, gradativamente, a partir sem crase, publicados em 1838, os elementos folhetinescos vão desaparecendo para dar lugar a digressões, linguagem mais sofisticada, personagens mais complexos e longe da realidade, e a última parte põe um fim definitivo à verossimilhança presente no início. Ou seja, parece que ele vai perdendo a mão, sabe? É tipo, ladeira abaixo. Mas pra mim não perde o brilho, assim, é legal. Mas isso aqui acontece, de fato. Agora é uma das curiosidades mais legais que eu lembrava de ter nessa revista, que é a história do arqui-inimigo do Edgar Allan Poe. O Rufus Wilmot Griswold. Ele, aí vocês podem ver que ele era contemporâneo ao Poe, né? Eles viveram na mesma época. E ele foi um editor famoso, além de crítico, poeta e antologista. É muito conhecido hoje em dia por ser considerado inimigo do Poe. A relação dos dois homens é complexa e extensa, ora com momentos de ódio e ataques mútuos em jornais da época, ora com momentos brandos e até pequenos elogios. Tudo começou em 1842, ou seja, apenas 7 anos antes do Poe morrer, quando Griswold editou um livro que lhe rendeu muito sucesso na época, chamado The Poets and Poetry of America, cuja seleção de poemas foi feita por ele mesmo. Poe, desgostoso com a escolha dos poetas a aparecer no livro, enviou a Griswold uma carta falando suas opiniões, como escreveu em carta a Snodgrass. A rixa começa aí, mas vai longe. Primeiro, Griswold pede a Poe que este escreva uma crítica ao tal livro e paga adiantado, algo em torno de $10. Poe, que sempre precisava de dinheiro, aceita o desafio e escreve uma crítica um pouco amaciada, mas não muito. Algumas agulhadas se fazem presentes. A inimizade aumenta ainda no mesmo ano, quando Griswold toma o lugar de Poe como editor da Graham's Magazine. Nessa ocasião, as cartas de Poe, que foram salvas através dos tempos, demonstram uma crescente raiva direcionada ao editor. Ele certamente tem pouca independência ou julgamento, ou ambos. Griswold, por sua vez, dizia coisas do tipo: ele andou pelas ruas em loucura ou melancolia, com os lábios movendo em falas indistinguíveis, ou com olhos upturned in passionate prayers. Ou seja, o Griswold aqui falando que o Poe era doido, basicamente. Entretanto, em 1845, quando Griswold começa a organizar uma nova coletânea, dessa vez de prosa, envia uma carta a Poe, dizendo que, apesar das rixas, ele não poderia deixar de pedir alguns contos do amigo para compor sua nova compilação. Isso é uma paráfrase da carta. Poe responde dizendo que ficou muito feliz por descobrir que a relação deles poderia estar próxima de um reconciliamento. Depois disso, os dois deixaram de se atacar até meados de 46, quando retomaram suas atitudes de 42 devido a pequenos desentendimentos. O movimento de relação de Poe e Griswold é basicamente de altos e baixos. Outro fato curioso é que, após a morte de Poe, sua madrasta vai até Griswold afirmando que ele deveria fazer a primeira compilação de obras completas de seu falecido inimigo, pois este teria sido o desejo do próprio Poe em vida. Há, inclusive, teorias que dizem que Poe mesmo teria feito tal pedido a Griswold antes de morrer, mas não há evidências para que possamos afirmá-lo. Fato é que Griswold reúne as obras, mas não sem antes escrever em carta. Poe não era meu amigo. E eu não era amigo dele. E ele não tinha o direito de me dar essa tarefa de editar os seus trabalhos. Entretanto, ele fez isso. E sob as circunstâncias, eu não pude recusar. Os desejos dos amigos dele aqui. No prefácio e nas notas iniciais dos primeiros 2 volumes de 4, não há pronunciamento de Griswold. Entretanto, no terceiro volume, de 1850, ou seja, um ano depois do Poe morrer, o Griswold escreve um prefácio para o memorial do autor e um memorial do autor. No primeiro, coloca versões levemente alteradas de cartas trocadas entre ele e Poe, a fim de colocar a inimizade entre eles como culpa do outro somente. Tipo, foi ele.
Assim é também o Memorial do Autor, inúmeras páginas de pura vingança, traição e egoísmo, considerado por alguns a maior vingança literária publicada em todos os tempos. Além disso, Griswold coloca o local e ano de nascimento de Poe errados. Nada do que Griswold escreve nesse volume, que não pode ser certificado com fontes confiáveis, deve ser passível de confiança. No volume 4, lançado 6 anos após o terceiro, há um prefácio bem menor e mais brando, com os dizeres inclusíveis. Arthur Gordon Pym is the longest of his fictions, and the only exhibition we have of his abilities in a protracted and sustained narrative. Ou seja, ele fala bem do Gordon Pym aqui. Aí a gente, bem desocupadas, bem pessoas do primeiro ano da faculdade, inventamos que o Poe falou isso aí pro Rufus e colocamos, atenção, esta fala é fictícia. Amei. Amaram? Amei. Aí aqui, recepção de Poe no estrangeiro. Quem que é esse aqui? Tchan tchan, Baudelaire. Vamos ver. Na França. Tudo bem? Tudo bom. Muitas pessoas já leram ou ouviram falar das histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe, mas o que a maioria não sabe é que Poe nunca publicou tal livro. Responsável pela escolha dos contos e pelo famoso título Histórias Extraordinárias foi o poeta e crítico francês Charles Baudelaire, que fez um grande trabalho de divulgação das obras de Poe na França. Dos 12 volumes que compõem a sua obra completa, 5 são traduções das obras de Edgar Poe. Graças a Baudelaire, Poe tornou-se muito conhecido e apreciado não só na França, por Mallarmé, Verlaine e Rimbaud, mas no mundo todo, já que as traduções para outras línguas que podemos encontrar, inclusive para o português, são geralmente do francês e não dos originais em inglês. Especialmente as edições mais antigas, porque no século XIX no Brasil, inclusive, era mais comum as pessoas falarem francês do que inglês. Hoje em dia tem várias traduções do inglês, claro. O poeta francês não só admirava o escritor norte-americano, mas seu sentimento beirava devoção. Em uma entrevista para o Journal Intime, ele afirmou rezar todo dia de manhã para Deus e para Edgar Poe como seu intercessor no céu. Não se sabe ao certo quando foi a primeira publicação dos contos de Edgar Allan Poe em língua portuguesa, mas há uma edição organizada por Mencia Mouzinho de Albuquerque impressa em Lisboa de 89, mas mesmo antes dessa data, pode-se encontrar alguns contos e anúncios de livros de Edgar Allan Poe em jornais brasileiros, e ainda comentários interessantes que mostram o quanto Poe era lido no Brasil no final do século XIX. Os jornais da época são uma fonte primária de pesquisa muito interessante, pois nos mostram os pequenos contextos que permeavam as relações econômicas e principalmente sociais que não aparecem nas histórias literárias. Para fazer essa parte da revista, a gente voltou nos arquivos digitalizados de jornais da época. E eu acho que todo mundo tem acesso a isso. Então, se você gostaria muito de ler os jornais do século XIX do Brasil, só pesquisar na internet que eles estão lá em algum momento, em algum local. Em 1878, o jornal Farol, de Minas Gerais, publicou na primeira página, em formato de folhetim, alguns contos de Poe com o título Histórias Extraordinárias. Em 82, também em folhetim, no Jornal Diário do Brasil, Rio de Janeiro, foi publicado o conto Assassinato da Rua Morgue. Acho que foi esse aqui, ó. Olha que legal, gente. Eu acho super legal ver a edição real, assim, do jornal de 82. Tipo, Machado de Assis talvez tenha lido isso no jornal que eu tô vendo, sabe? Enfim. Não é vídeo sobre Machado de Assis, Bianca. Vamos voltar. Assim, podemos deduzir que as obras de Poe eram lidas e apreciadas pelas camadas menos abastadas da população, mas não somente, já que na Gazeta da Tarde, em 81, antes mesmo do jornal publicar o assassinato da Rua Morgue, há uma publicação direcionada ao imperador, que inicia com os dizeres: Vossa Majestade leu com certeza Edgar Poe, e continua contando uma parte do conto A Máscara da Morte Escarlate, comparando a peste do conto com a descrença da população na política e dizendo que a dinastia da majestade cairá sem ruído, como o rei do conto. Em uma pesquisa com mais de 250 personalidades das ciências, das letras e jornalismo, para saber quais são os melhores autores, Poe aparece com 12 votos. Os primeiros colocados, Dante, Shakespeare e a Bíblia, obtiveram 62 votos. No jornal Pacotilla, em 1902, há a produção de uma entrevista publicada
com Alexandre Caram, que foi empregado de Edgar Poe por 18 meses. Ah, então é isso aqui, ó. Legal. Comparações. A febre amarela dizimava a população de Araraquara com mais furor e carnagem que a peste vermelha de Edgar Poe. Palavra de honra que o que acaba de me acontecer é pula Edgar Poe. Uma festa à la Edgar Poe. E gatos pretos, como aqueles de que nos fala o Edgar Poe, o fantástico poeta do corvo e das histórias extraordinárias, levando no bico o célebre escaravelho de ouro, memorado por Edgar Poe. Então, todas essas aqui são citações que a gente achou em jornais do século XIX sobre o Poe. Legal, né? Pera. Vivendo da Pena. Carreira de escritor. Aqui foi a nossa pesquisa numérica, né? Então, aqui a gente pode ver o número de edições em língua original. Como exemplificado no gráficos, estende-se em suma grandes compilações de contos, como por exemplo do Works, com numerosas 163 edições. Quantidade de obras por língua: inglês, francês, português. Aí aqui sobre o gráfico. Quantidade de traduções. Então, em laranja tá o português e em azul tá o francês. Séculos 20 e 21, as referências quando o assunto é Edgar Allan Poe. Na base de teses periódicos do CAP são encontrados 6.323 periódicos e 12 teses relacionadas a Edgar Allan Poe, 2 feitas em 2011 e todas as outras em 2012. Isso é no mínimo curioso, e esta é uma hipótese que explica tal coisa. Aqui tem esse livro, Vou Lhe Mostrar o Medo, que é de um norueguês que se declara fã do Poe, em entrevista ao Correio do Povo. Tal livro conta a história de Poe como personagem envolvido em uma intrigante trama policial no século XIX, acarretando uma febre de Poe e sendo sido a inspiração, inclusive, para o filme O Corvo, realizado nesse mesmo ano. Por isso que o Poe estava em alta em 2012. E o filme, O Corvo, é bem legal. Assistam, se vocês tiverem oportunidade. Aqui, séculos 20 e 21, as referências, né? Então, estudiosos da área de letras ou áreas correlatas e a opinião deles sobre Edgar Allan Poe. Então, o Burton Pauling, Tsvetan Todorov é um escritor até famoso, assim. Ele escreveu esse livro aqui, né? Não sei se foi um artigo, sei lá, Introdução à Literatura Fantástica, que muita gente lê no curso de letras. O Poe é citado 9 vezes. O autor utiliza dos contos do americano de sua própria figura para explicar diversos temas, como a experiência dos limites dentro da narrativa fantástica e alegoria vacilante. Harvey Allen, Natália Batella Gottlieb. O Cortázar aqui. É outro autor de referência que encontramos. Ele escreveu Valises de Cronópio, talvez alguém aí já tenha lido, livro que conta com um capítulo chamado Poe, o poeta, o narrador e o crítico, capítulo puramente crítico sobre o autor. Patrick Quinn, Marie Bonaparte e o Freud. Encontramos várias teses e artigos com essa linha de pesquisa psicanalítica, de modo que Sigmund Freud é bastante citado também em 5 das 12 teses, ou seja, relacionando a figura do Freud ao Poe, de algum jeito, X. Aqui é sobre o The Poe Studies Association, a scholarly forum dedicated to the life and work of Edgar Allan Poe. Aqui, o Poe no século XXI. Ok, então, essa aqui é uma das coisas mais legais, que é o Museu do Poe. Eu morro de vontade de ir. Ele foi inaugurado em 1922 na Velha Casa de Pedra, a primeira casa que morou em Richmond, Virgínia, que possui a maior coleção de manuscritos, cartas, primeiras edições, recordações e pertences pessoais do escritor. O que mais? É possível encontrar grande diversidade de curiosos materiais ligados ao Poe e aos seus fãs na internet, como a Raven Beer, cerveja em homenagem ao escritor, sim, é real. Um chá de bebê tematizado nos contos do Poe, também é real. Um busto de bronze em tamanho real, que foi construído
na Biblioteca Pública de Boston, inaugurado em 30 de outubro de 2014, ou seja, fazia muito pouco tempo quando a gente fez o trabalho. E um time de futebol americano da cidade natal de Paul, Baltimore, conhecido como Ravens. Além disso, inúmeras tatuagens do rosto do Paul em seus fãs. Tem muita gente que tatua o Paul. Eu não sei se teria coragem, mesmo gostando muito dele. Paul nas redes sociais. Gente, o Instagram não era uma realidade em 2014, sei lá. A gente só viu o Facebook. Aí a gente também viu no Scooby. Aqui vocês podem parar pra ver, né? Mas a maioria dos autores do Scooby é mais mulher. É mais mulher que lê, né, gente? A gente é incrível, a gente lê mais, enfim. No livro 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, também o Poe citado em 5 páginas. Ainda na página 111 aparece a obra A Queda da Casa de Usher. Vai ter uma série sobre isso, eu acho, agora. E O Poço e o Pêndulo, que é um dos meus favoritos. E na página 391 é dito que o autor inspirou o escritor Lovecraft. Só que o Poe é 1000 vezes superior ao Lovecraft. Eu não gosto do Lovecraft. Me julguem, não gosto. Nem dele como pessoa, nem do que ele escreve. Já li, não gosto. Gosto do Poe. E o Poe nos quadrinhos. Tem muitos quadrinhos. Inclusive eu tenho um quadrinho, não vou pegar que tá difícil. Mas em um dos meus vídeos aqui do YouTube sobre o Poe, que foi o de The Telltale Heart, Coração Delator, eu mostrei meu quadrinho. Quase 200 títulos de filmes baseados em textos de Edgar Allan Poe. Alguns são clássicos, como a adaptação de 1960 da Queda da Casa de Usher, com Vincent Price como ator principal. Seriados também. E o Poe apareceu numa versão dos Simpsons, né? O Corvo, ele foi adaptado para os Simpsons, né? E eu assisti o episódio, depois eu acho que tá no YouTube. O episódio citado se chama Three House of Horror e é o terceiro da segunda temporada do seriado. Na adaptação, o personagem Homer interpreta o escritor Edgar Allan Poe, enquanto seu filho Bart, o Corvo, que o atormenta. Achei super legal, assistam, é bem legal. Aí aqui tem algumas indicações de filme, eu não assisti quase nenhum desses, eu não sou muito de ver filme. O curta Vincent vale muito a pena. Só que não é baseado na obra do Poe, que nem tá escrito aqui. O curta de animação, dirigido pelo Tim Burton, é estrelado por um garotinho que sonha ser Vincent Price e tem Edgar Allan Poe como seu autor favorito. E aqui a gente fez uma resenha do filme O Corvo, que eu tinha falado. Aqui ainda sobre o filme. E aqui uma propaganda da Black Coffee. Melhor amigo do seu CR. Muito bom. Aqui a gente colocou um pouquinho sobre 2 poemas famosos do Poe. O Annabel Lee, que foi o último poema escrito por Poe apenas 5 meses antes dele morrer. O tema é a morte da mulher amada, com um amor que era mais do que um amor. Muitas mulheres são ditas como a que inspirou tão triste história, mas a hipótese mais aceita é de que tenha sido Virginia Poe, sua esposa, que também era prima dele, morta em 1847. Há uma controvérsia sobre o último verso do poema. No manuscrito original consta a frase In her tomb by the side of the sea. E em publicações posteriores encontra-se In her tomb by the sounding sea. Antes de morrer, Poe entregou cópias do seu poema para seu amigo John Thompson, a fim de pagar uma dívida. Primeiro publicado original, 3 dias após a morte do autor. Então, esse poema foi publicado apenas 3 dias depois que o autor morreu. O Annabel Lee foi a inspiração de muitos autores, como o Nabokov na composição de Lolita, que é um livro muito bom, mas perturbador. E o poema tem muitas adaptações para curta-metragens e músicas, inclusive. Então, esse é o poema, vale muito a pena ler esse poema, ele é lindo. E vale a pena ler em voz alta em inglês, se você souber inglês. E aqui, o Raven, né? Gente, na época, eu sabia recitar esse poema inteiro em inglês de cor. Real oficial. Olha o tamanho dele. Eu sabia. The Raven é um poema publicado pela primeira vez em 29 de janeiro. Nossa, estamos quase no aniversário do Raven! De 45, no jornal New York Evening Mirror. Foi na época e é até hoje tido por muitos críticos como a obra-prima de Poe, devido à sua perfeição no que diz respeito à musicalidade, linguagem,
atmosfera sobrenatural, métrica exata, rimas internas e jogos fonéticos. Sim, de fato. O poema traz várias interpretações possíveis, dentre elas esta, a história tipicamente ultra-romântica sobre um homem que sofre devido à perda recente de sua amada Lenore. O corvo misterioso que pousa sobre o busto de Palas, traduzido como Atenas normalmente, representa a inexorabilidade da morte e seu efeito exercido sobre o personagem, que sofre imensamente. O que se entende do final é: o pesar que se abate sobre a alma do pobre homem é eterno e inevitável. Ou seja, se a sua amada morre, você vai sofrer para sempre. Poe escreveu um livro chamado Filosofia da Composição. Eu tenho esse livro, eu li esse livro, é muito bom. Em que ele próprio explica como criou o poema, as metáforas, o que ele fez para conseguir a métrica e o ritmo. E se você ainda acha que os poetas escrevem puramente por inspiração e no momento e sem pensar e, nossa, tipo como se eles estivessem telegrafando não, como é que fala? Psicografando? Não, o Poe não, e ele deixa muito claro nesse livro, tipo, eu fiz o Corvo pensando cada palavra que eu colocava naquele poema. E é bonito, assim, é tipo como se fosse a engenharia da poética, sabe? É bizarro, muito legal. As primeiras traduções para o francês foram feitas por Baudelaire, óbvio, e Mallarmé, enquanto para o português temos as versões de Fernando Pessoa e Machado de Assis, ou seja, Portugal, Brasil. Tem outras também, claro. Então aqui o poema. Aqui frases célebres de Edgar Allan Poe, se você quiser dar uma olhadinha, mas elas estão todas em inglês. E o Edgar Allan Poe, e aqui a gente fez uma página só de memes. Perdoa, gente. Eu fico imaginando a professora quando abriu essa página. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Muito bom. O Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Panda, o Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Poe, referência ao conto Coração Delator. E aqui ele e o Jules Verne, né? Vídeos do Poe no YouTube. E aí a gente colocou aqui, eu não vou tocar porque me daria problema de coisas autorais. Mas essa batalha do rap entre o Poe e o Stephen King é épica. Por favor, saiam desse vídeo e vão assistir. Bibliografia e críticas traduzidas. Então... E no fim, o Sexy Poe. The Pole Dance. Não me julguem. E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de ver comigo essa revista que eu fiz com as minhas amigas há tantos anos na faculdade. Foi legal revisitar, eu lembrava de muita coisa, eu fui lembrando quando eu fui vendo, né? Mas, enfim, é isso aí. Esse vídeo foi bem diferente, ele deve ter ficado enorme. Então, se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, curte e deixa um comentário. E é isso, um beijo, até a próxima. Fiquem na paz.